que é ótimo, que ele explica tudo. Só que, na época, eles queriam fazer outra coisa. Só que por trás dele, ele é um filme que trata também da mudança de sexo dos dois irmãos Wachowski, né? E o Red Pill, é o nome a Red Pill é uma droga que eles tomam para como é que fala? De hormônio, para mudar, repor não, para mudar, trocar, exatamente. É aquela droga que eles tomam antes da, 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 da transformação, da cirurgia mesmo, para já ir mudando algumas coisas. Ué. E os caras do Red Pill não sabem disso, sabe? Os caras do Red Pill não sabem disso. Mas é muito doido. Eu acho muito doido isso, cara. Que os caras ficam, não sei o que é Red Pill, Red Pill. E nem sabe o que é. Nem sabe o que é. Não, mas só que na época eles falaram que não tinha como fazer um filme nesse nível, porque com essa mensagem, porque não ia ser aceito, sacou? Não ia ser aceito, né? Tanto que assim os dois irmãos transformaram, os dois irmãos, uns 5 anos antes do outro, assim. Vocês não sabem onde são? Hoje são conhecidos como irmãs Wachowski, assim. Então, e os caras foram mais gênio ainda. O Matrix 4 é um filme ruim de propósito. Eles fizeram ruim pra, tipo assim, vocês querem que a gente faça um filme que a gente já terminou, a gente acabou a história. Então tá, vou matar a história. Cara. Só que... Exatamente, Eles tentaram, mas não deram. Não conseguiram. Eles tentaram acabar com isso, assim. É porque é um negócio assim, é uma coisa assim, que você fala assim, cara, eu vou criticar, né? Exatamente. E a pessoa Então tá, pessoal, vamos lá, né? Não, pode continuar falando merda aí, eu vou... Deixa eu ver se tá gravando. Não, aí também não. Aí já é perigoso. Ainda mais na comédia. É só botar pra ter acesso só quem tem o link. Não listado, então por enquanto eu dou uma olhada. Assim. Aí eu posso soltar, ver, mas o meu público é tão como é que chama? É tão nichado. Hã? Como é? Como é que é? Bloquear o quê? Não. Eu acho que eles aguentam se Não, gente, começa. Toma cuidado. Né? Ô, velho, eu tô querendo concentrar, cara. Ó, retificadores, trifásicos. Não, é completa a minha frase ainda. Vamos lá. Bom, primeira coisa. No retificador monofásico, a gente tratou do tema de retificador monofásico na última aula, né? Tá aparecendo aqui, deixa eu ver. Tá. A gente tratou do tema de retificador monofásico na última aula. E qual que é a diferença dele para o trifásico, né? Basicamente é o seguinte, retificador monofásico a gente tem duas... É engraçado que esses termos aqui que eles chamam, né, nos conversores, eles costumam chamar de lags, né? Isso. A gente costuma chamar de braço no português. E aí é o seguinte, a gente tinha lá, né, o retificador que era esse aqui, ó, que monofásico, em que a gente literalmente podia disparar os transistores todos com o mesmo disparo, que não ia ter muita diferença, né? Qual que é a diferença agora para o retificador trifásico? Nós vamos ter o quê?
um braço a mais e a terceira fase. Não, não é o Zener, é o tiristor. Inclusive, o nome certo, e quem vai falar isso vai ser sabe o Marlon? O Marlon Henrique Teixeira, uma vez ele trouxe numa banca de TCC, assim, uma aula sobre o nome do tiristor, né? O nome do tiristor, ele é bem mais... Ele é de automação, mas ele foi atrás desse nome porque ele ficou incomodado, porque eu acho que eles usam muito o termo SCR, né? E não tiristor, saca? E tiristor é toda a família, né? Dos componentes. Então ele falou que esse aqui é, na verdade, como é que eu vou falar? Esses componentes aqui, eles são, digamos, semicondutores comutados por fase, assim, ou phase commuter de semiconductor e tal. Só que ninguém usa esse nome. Sabe quando a pessoa chega e fala assim, sabe quando uma pessoa, é igual o Clarence, né, cara? Ninguém chama ele de Victor. Chama ele de Victor, ninguém... Eu descobri o nome dele agora ali, ué. Não, eu quando eu fui falar pela... Eu também, não, eu fui descobrir quando ele estava na minha disciplina, porque quando eu fui... Não, é porque ele estava no Maker, e eu falei... Aí eu perguntei o nome dele, ele falou, vamos chamar de Clarencio. Aí eu chamei de Clarencio, nunca imaginei que... ele mesmo já se auto-intitulou. E aí é o seguinte, qual que é a questão desse retificador aqui? Qual que é a diferença dele para o monofásico, né? E aí eu vou, assim, a gente vai colocar uma carga aqui, mas essa carga, a princípio, ela é digamos, ela é uma carga incógnita. Ela não precisa, ela é uma impedância, é só para saber que tem uma carga aqui. Ela provavelmente ela vai ser uma coisa próxima disso aqui, ó, de um RL, né? Só que no caso da nossa máquina, ela vai ser um RL e uma tensão induzida. Então ela vai ter uma tensão de armadura, né? No nosso caso lá, no caso da máquina CC. Então ele vai ter um comportamento que ele vai, digamos, tem hora que ele vai parecer, se a máquina tiver com muita carga, só para você ter uma ideia, tá? Se a máquina tiver com pouca carga, ela vai ter uma corrente assim, ó, aquela corrente que é pulsada, assim, a corrente que vem como é que chama, da rede, é uma corrente que vem pulsada, ou seja, a corrente CC, ela é toda pulsadinha assim, porque ele precisa de carregar esse, digamos, esse capacitor mecânico, que é o eixo do motor, o tempo todo. Pode falar. Terra. Não tem não. E você fala neutro aqui, né? Não, ele não tem que estar conectado nele não. Digamos, o neutro aqui aqui não tem conexão nenhuma com o neutro, não, e nem pode ter. Nem pode ter. Porque senão você está fechando um curto. Não pode ter não. Não, é bom saber disso, mas é só para, tipo assim, ele vai fornecer uma tensão CC para uma carga. Essa carga tem que estar aterrada? Não. Não, a rede, isso é engraçado, você falou, GG. A rede, ela é em relação ao terra. Ela é o potencial dela em relação ao terra. O neutro, bem dizer, é um terra da rede, entendeu? O neutro é um terra da rede. Qual que é a diferença do neutro para o terra seu? É que o neutro é um terra da rede, então a energia diferencial ela vai vir de lá vai vir aqui e vai voltar pelo neutro. Agora, quando você toma um choque, por exemplo, da fase para o terra, você está tomando dos dois jeitos, você está tomando dos dois jeitos a corrente está indo para a terra. Só que aqui ela não está passando pelo neutro, saca? Então o neutro, digamos que vai ser aqui, ó, vai ser esse ponto aqui. Ele não precisa ter conexão na saída, não pode ter conexão na saída, senão você está fechando curto nesse retificador. E o que importa é que ele vai fornecer tensão para quem? A tensão terminal dessa máquina CC.
É a tensão terminal que o conversor tem que fornecer. Esse conversor, ele ainda não é o 4Q, tá? Por que ele não é o 4Q? Porque para ser o 4Q, ele teria que ter um outro tiristor em antiparalelo aqui, que eu vou desenhar até pontilhado só para não poluir o desenho. Então ele teria que ter como se fosse 2 retificadores em antiparalelo. O mesmo de colocar um tiristor em antiparalelo em cada um é o mesmo que colocar um outro retificador em antiparalelo, ou seja, pegar um outro retificador desse e colocar de cabeça para baixo aqui. Por quê? O 4 quadrantes, ele consegue fornecer, esse conversor aqui, ó, ele é de 2 quadrantes. Ele consegue fornecer tensão positiva e negativa, então a tensão aqui ela é mais e menos, se você quiser, porém a corrente é só num sentido, entendeu? A corrente é só nesse sentido. Lembra da setinha dos tiristores? Ela não tem como ser no sentido contrário. Se for no sentido contrário, assim, não tem como ele ir para o sentido contrário. Uma coisa é, aí o cara fala, pô, mas ele pode fornecer tensão negativa? O retificador não é só positivo. Não, você tá confundindo corrente com tensão. Uma coisa é conduzir corrente num sentido só. Se vai aplicar tensão negativa enquanto estiver conduzindo, problema. Isso aí é mais uma questão do indutor que está puxando essa corrente. E mantém a corrente, é isso que a gente viu na última simulação. O último sistema que a gente trabalhou, ele era uma carga RL. Então, esse cara aqui tinha uma corrente praticamente contínua. Então, se você aplicar uma tensão nele negativa durante um tempo, ele segura. A tensão é negativa, descarrega o indutor, ele segura essa corrente ainda nesse sentido. Então, vai aparecer tensão negativa nele. Agora, com o caso da máquina, e aí no caso da máquina, que seria isso aqui, ó, um R, um L e uma, digamos, uma tensão que representa a armadura. Uma tensão EA que representa a armadura. Ainda a gente não tem que preocupar, e aí eu vou te falar, você não tem que preocupar como que a corrente vai se comportar desse jeito aqui. Ela vai, assim, só para adiantar, o comportamento dela vai depender da carga, se tem muita carga ou não. Por exemplo, se tem pouca carga, você vai ter uma corrente, assim, ó, aí eu vou desenhar só a corrente CC, né? Você vai ter uma corrente pulsada. Por quê? Ele precisa de fornecer pulsos de torque para manter essa máquina rodando. Agora, quando você põe muito torque, a corrente ela começa a sair, assim, eu gosto de falar que ela começa a se desafogar. Ela começa a sair desse valor aqui do terra e ficar mais tempo funcionando, mais tempo sem ser zero. Até o momento em que você pode ter, digamos assim, se você tiver a plena carga, você vai ter uma corrente, digamos, ela vai ser quase CC, mas ele também tem que estar, aquela máquina ali teria que estar com 6 kW no eixo dela. Entendeu? A máquina que a gente está trabalhando ali no laboratório, ela tem 6 kW, ela teria que estar com potência nominal. A vazio, tá assim, aí sua corrente vai levantando, ela vai ficando desse jeito. E o engraçado é que aqui, ó, a corrente alternada, ela se comportaria desse jeito aqui, ó. Uma orelhinha tipo de coelho aqui para baixo, para cima. Aqui, né, ficaria daquele jeito, uma orelhinha de labubu aqui para baixo, para cima. Pode. Boa tarde. Eu tô gravando, eu vou dar só um pause aqui, porque senão ninguém vai entender. Cara, pior que eu vou querer testar. Você não pode comprar. Se você comprar, eu vou querer testar ela para ver se eu consigo sair. Vamos lá, gente. Não, corda não, pelo amor de Deus. Corda deixa marca. Então tá. Primeiro, orelhinha de coelho. Segundo, orelhinha de labubu e... Orelhinha que fala labubu. Melhor não comparar. Melhor não comparar. Né? Melhor não comparar. E aí, todo mundo enxergou, né? E aí é o seguinte, né? O que acontece então? Como é que esse circuito vai funcionar?
Uma das coisas mais interessantes é que, assim, que o conversor que a gente viu monofásico, ele tem como é que fala? Ele tem um funcionamento muito lógico, eu acho. Na hora que a gente entende o diagrama, a lógica de disparo, eu não sei se vocês assistiram a aula. Vocês assistiram a aula? Vocês fizeram a simulação? E, detalhe, tá? O que eu vou fazer, e eu não sei se vai ser semana que vem, o que eu vou fazer para a reposição das aulas? Já deixar gravado aqui para vocês saberem. Eu vou fazer alguns horários de atendimento para vocês fazerem a simulação junto comigo. Então, alguns horários de atendimento, aí vocês combinam aí alguns dias e horários. Pode ser à noite, tá? Não tem problema. Então, assim, um dia aí à noite aí que vocês tiverem, ou de tarde também, se vocês acharem, olha, tal dia dá para você, Cláudio, mas 3 pessoas aqui vão poder e tal, sabe assim? Hã? Não, pode ser pelo online mesmo, que aí vocês vão ver minha tela, saca? Pode ser presencial aqui na aula também, se vocês quiserem. Vocês podem levar lá na minha sala, entendeu? Nesse horário de atendimento. Ou pode ser também pelo online, na hora que você estiver em casa, toma banho, descansa, vão lá, vão fazer o trabalho de eletrônicos de potência e máquinas, né? Vai ser, bem dizer assim, vai ser, para quem for máquinas, vai ser máquinas, para quem for eletrônico de potência, vai ser eletrônico de potência. Mesmo quem tiver fazer aproveitamento, eu acho que é bom, porque é bem rapidinho, assim, o funcionamento conversor, ele é relativamente rápido, a simulação. Numa tacada, eu acho que a gente consegue, né? Então, eu vou fazer dessa forma, que eu acho que vai ser bem interessante. Aí, o que é interessante do funcionamento do conversor, e eu falo assim, lá do conversor, e aí eu vou desenhar a forma de onda, né, do conversor a tiristor monofásico. Por que eu vou desenhar? Só para mostrar o quanto ela é simples. Então, no monofásico, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem uma onda retificada, né, e ela é retificada quando ela tem um disparo zero, né? Agora, quando você vai aumentando o ângulo de disparo, você tem isso aqui, ó. Por exemplo, se você disparar com 90 graus, você tem essa forma de onda aqui, ó. Opa. E para ter essa forma de onda, você tem que ter uma coisa que é o seguinte, você tem que ter a fase do circuito. A fase que eu falo é uma rampa que vai se comportar como fase e que ela vai variar de 0 a 180 graus. É uma dente de serra. Dá para fazer de várias formas. Dá para você fazer, por exemplo, você pode fazer uma detecção de cruzamento por zero na hora que você mede a tensão. Então você mede, e como que você faz isso? É muito legal, porque você não precisa medir a tensão. Olha só que doido. Você não precisa medir a tensão. Você pode detectar o cruzamento por zero. Exemplo, né? Um circuitinho bobo que faz isso é isso aqui, ó. Você pega, digamos, o seu conversor tiristor vai tá aqui, por exemplo, ó. O seu conversor tiristor vai estar aqui, né? E aí, você pega essa tensão e faz o seguinte, olha, eu vou pegar esse resistorzinho aqui, colocar junto com um diodo aqui e com um outro diodo aqui, ó, em antiparalelo. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse cara aqui, colocar na entrada de um amplificador operacional que vai estar sem realimentação. Então, se você for olhar, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma ondinha quadrada. Essa ondinha quadrada ela vai estar tipo assim. Ela vai estar, se esse cara tiver alimentado com 5 e 0, por exemplo, né? Ela vai ser uma ondinha quadrada que vai estar assim, ó. Vai estar assim, ó. Vai estar ligando e desligando. Ligando e desligando. E com isso aqui você consegue falar, olha, na rampa de subida, no cruzamento por zero, eu starto um contador. Ah, até quanto que conta? Depende do seu timer. Se estiver usando um timer, por exemplo, de 10 kHz, vai contar até 167, mais ou menos. Não. Contaria até 177 se fosse até 17 milissegundos. Né? 16,7 milissegundos.
vai contar mais ou menos até 83. Se você quiser que conta até 180, acho que você teria que usar tipo uns 43 micro, um tempo bem quebradinho. Mas dá pra fazer, saca? Dá pra fazer. Isso é uma coisa que, assim, no circuito analógico, daria pra fazer tranquilo. Aí, claro, se você for usar microcontrolador para fazer esse contador, é uma coisa. Se você não quiser fazer contador, existe circuito analógico que faz isso, chamado TCA 785. É um circuito desgraçado, porque eu nunca consegui colocar um para funcionar. Eu mesmo. Então, quando você fala assim, hoje eu tô à toa, eu vou botar um TCA 785 para rodar. Não consegui. Pronto. Tem que aceitar. E aí, o que é interessante? Que esse cara aqui, ele tem um funcionamento relativamente simples. Relativamente simples. Por quê? Você detecta o cruzamento por zero, né? Detectou o cruzamento por zero, você já sabe qual é a sua rampa de fase. Agora, para gerar o seu disparo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer o cruzamento dessa fase aqui com o seu disparo. Ó, na hora que eu cruzo, eu gero um pulso para os tiristores e vai disparar eles. Beleza. Por isso que para esse caso aqui, é relativamente simples. É relativamente simples fazer um circuito de disparo. Agora, aí vocês vão ver qual que é a dificuldade de se fazer uma lógica de disparo para sistemas trifásicos, para um retificador trifásico. E é esse que é o foco da aula, né? É para que você, aí é o seguinte, porque quando a gente for para simulação, o que vai acontecer? Vocês vão para a simulação comigo e vocês corre o risco de você só repetir o que eu estou fazendo, sabe? Só ir. Onde você foi, professor? Onde você conseguiu tá bom aqui? Então tá, é para colocar assim, sabe? E não entender essa lógica. E se você entender essa lógica, você vai ver que ela não tem, assim, ela não tem muito, ela tem umas chatices, mas ela não tem tanto mistério assim. Ela não tem tanta, sabe assim, ela dá para você pegar, dá para você ir montando parte a parte. Dúvidas? Pode falar. Esse aqui, vermelho, é interessante isso que você falou. É bom que esse pulso não seja curto bastante para que se você tiver que disparar muito com um ângulo muito fechado, ou seja, com pouca tensão, ele não queira disparar o outro ciclo, saca? Então, e outra coisa, sabe por que a gente usa pulso? A gente usa pulso e às vezes a gente usa até trem de pulso. A gente usa até um trem de pulso. A gente usa trem de pulso porque muitas vezes o tiristor ele recebe o acionamento dele por um transformador. Ou seja, você vem aqui, ó, e coloca, digamos, um transformador aqui nele, um transformador que vai vir aqui, e esse transformador vai receber esse pulso da lógica. Lógico que vai chegar aqui um sinal alternado, né? Só que aqui você põe um diodo, saca? E o que passa é somente a parte, digamos, CC desse sinal alternado. Então, não sei se ficou claro, mas assim, o transformador, ele é, como é que fala? Ele é o mais usado, pelo que eu entendo. Ele é o mais usado. Se você manda um pulso só, o que é o problema de mandar um pulso só? Você não garante que você vai disparar. Às vezes não dispara. E aí a gente manda um pulso de tipo assim, de kHz, para usar um transformador de ferrite, por exemplo, e mandar esse pulsozinho. Esse pulso não tem uma corrente, não vai exigir uma corrente muito alta. Ela foi uma das que ganhou, né? Nó é bom, viu? Nu! O meu tava ruim. É cola na mesa mesmo. E aí é o seguinte, então, esse trem de pulso aqui, ó, ele é bom por causa disso. Se você mandar uma ondinha quadrada, se você chaveia uma ondinha quadrada e fala assim, olha, agora eu vou... na verdade, você vai ter algum circuito
que vai ficar gerando essa ondinha quadrada em algum lugar, que vai ficar gerando, e algum outro circuito, alguma outra lógica vai falar assim, ó, pronto, pode passar, saca? E aí vai ter a onda quadrada. Aí você vai ter, tipo, digamos assim, uma ondinha quadrada indo para o transformador. Então, lá como é que chama? No 4Q, que a gente vai ver no laboratório, a gente vai ver que tem os fios certinho, que vem de transformador, que sai para ele. Lá no esquemático dele também mostra que ele vai para transformador e vai uns fios certinho. O que chaveia esse transformador? Um MOSFET. Então você vai ter algum MOSFET que vai estar assim, olha, vai ter uma chave, vai estar chaveando em alta frequência, algum MOSFET, e esse MOSFET vai estar aqui, ó, vai estar com uma tensãozinha aqui, sei lá, de 12 volts, por exemplo, né? Ele vai estar chaveando, fechando, fechando, fechando. Isso aqui parece muito até com um conversor que a gente chama de flyback, que vocês vão ver mais para frente, né? E desse jeito aqui você consegue mandar para esse cara o sinal que você quer, né? Aqui, se eu não me engano, vai estar assim, né? E aí você consegue mandar o sinal que você quer aqui para ele do disparo. Só que você chaveia um tempo, depois para. Você chaveia um tempo, depois para. Então, toda hora que você for chavear, você tem que começar a chavear a partir de um tempo certo. Só que a gente não precisa saber disso por agora, porque a gente vai trabalhar com a lógica para simulação por enquanto. A gente vai trabalhar com a lógica para simulação. Mesmo porque uma das coisas que me entristece, e de verdade mesmo, é que, assim, isso é coisa da vida mesmo, né? Os tiristores, eles são componentes, os conversores de tiristores, eles têm muita aplicação, são componentes que eu gosto muito, porém, é muito raro você ver, como é que fala? Pesquisa em tiristor, pesquisa em conversor a tiristor. Não se vê. Sabe assim? Eu acho que é porque algumas coisas, algumas tecnologias, né, elas às vezes elas têm alguma, não é que é desvantagem, ou elas já chegaram onde tem que chegar, e isso não é problema, sabe assim. Você desenvolveu uma chave nova de tiristor que aguenta mais tensão, aguenta mais corrente, ok, ainda continua sendo um tiristor, entendeu? E o que é novo hoje em dia que está precisando de mais desenvolvimento? Por exemplo, a geração solar, ela está em pleno desenvolvimento. Ela está tipo assim, ela está nos 19 aninhos dela, saca? Saca? O tiristor já, tipo assim, já estabilizou. Não é que já deu, que já tinha que dar, é porque é tipo assim, como é que fala? Se você tiver alguma coisa de conversor a tiristor, não vai ser um avanço tão significativo, porque, igual eu falei, são conversores que têm a sua aplicação, vão continuar sendo muito aplicados, mas, igual eu falei, para pesquisa, já é isso que você falou, já deu o que tinha que dar. Então, assim, os hormônios dele já acabou tudo. Agora ele está só reposição hormonal. Aí o mais doido é que, com certeza, alguém vai ver no vídeo e falar, que absurdo! Sempre tem um, né? Mas isso é bom. Mas o Travolta. E aí, cara, o doido é o seguinte, eu falei isso com o cara e falou, realmente não tem. Aí eu tava conversando com um professor lá do meu laboratório, lá do Unicamp, e ele falou assim, eu falei assim, eu sou louco para trabalhar com motor de relutância. Aí ele, você tem curiosidade? Tem. Aí ele falou assim, eu fiz mestrado e doutorado em em máquina de relutância, tal. Aí ele foi me dando como é que chama? Foi falando as desvantagens. Aí que eu falei, cara, então esse é um dos motivos. Não é que eu não quero mais, né? Eu olhei e falei assim, como é que eu vou falar? Não, sabe o que é? É porque é o seguinte, quando você estuda nos livros, GG, você encontra um grande foco, por exemplo, em máquina CC, em máquina síncrona, em máquina de indução e tal. E aí você vê o motor de relutância, só, sabe assim, exatamente, só para lembrar que ele existe. Só que aí quando você olha e fala assim, olha, qual que é as vantagens? Motor de relutância, para quem não sabe, é um motor que ele tem uma característica muito interessante. Ele não precisa de enrolamento de rotor, sabe? Ele tem só ferromagnético. Então, ele tem só ferromagnético dentro no núcleo dele. Então ele não precisa de enrolamento no motor. Então ele não tem perda
no núcleo do motor, no cobre do motor. Perda de cobre no motor. No rotor, né, na verdade. No motor ele tem, mas no rotor ele não tem. Só que esse colega meu lá, ele falou que ele tem muita vibração. E ele tem muitos outros problemas, tal, tal, tal. E aí eu fui conversando com ele, eu falei assim, não, assim, e para um cara que fez mestrado e doutorado, ele tinha todos os motivos para defender, para estar polarizado, saca? Mas ele também, ele é digamos, um acadêmico e um cientista imparcial. Então ele olhou e falou assim, não, acho que não tem tanta... Igual o meu doutorado, por exemplo, também, eu não vi a aplicação do circuito não vi grandes vantagens na aplicação do circuito que eu trabalhei para fotovoltaico. Eu até falei assim, olha, para bateria eu acho que tem mais sentido. Fotovoltaico não. O cara da banca me perguntou, eu falei, você acha que tem aplicação industrial? Eu falei assim, não. Todo mundo olhou assim, sinceridade, né, cara? Eu falei assim, não, falando sério, eu estudei, eu sei o que é, eu sei as dificuldades, eu sei o que isso aqui vai dar trabalho de montar, eu sei que não é muito prático. Sabe? Tem umas coisas que a gente sabe que não é muito prático, né? Mas é interessante isso, eu vi... Mas mesmo assim é um conversor interessante de conhecer. Mas aí a gente vai falar então sobre a forma como os circuitos param desse cara aqui funciona. E aqui agora que vem elas, né? Porque antes os quadros tinham aquelas, como é que chama? Aquelas divisões. E agora não tem mais. Ou seja, como é que eu vou fazer, né? É, no olhômetro. Aqui, ó. Aqui é 1/3, né? Eu sou bom no olhômetro, ó. E aqui é 2/3. Agora que são elas, quer ver? Como é que eu vou fazer? Ó? Vamos ver se vai funcionar no freestyle. Porra! Ficou mal. Ó, ó, cara. Será que tá dando? Será que vai rolar? Ó o oi gorda. Eu acho que como é que chama? Eu acho que a Ana é uma espiã. Eu acho que ela é... Acho que o Paganotti falou assim, cola no Cláudio pra ver o que ele tá fazendo. Sério? Então ele me atacou? Peguei no pulo! Peguei no pulo! É a Clarência 2. Por que vocês não me avisaram, gente? É a Clarência 2. Nó, vai pegar, hein? Clarência. Pera aí, por que eu tô fazendo isso aqui, gente? Ô, Jesus Cristo! Não, vai sair, só que estão defasada de 60 graus. Nossa, olha isso aqui, onde é que foi parar o pico dela. Afundou. Teve um... Não. É 120. É um pouquinho diferente. É, não, mas eu vou fazer isso também. Pior que ficou. Não. Não, eu sou. Eu tenho a minha... Como é que chama? Minha reputação é ilibada. Cadê o vermelho? Ô, gente, vocês pegaram. O cara tava segurando pra mim, né? Coitado.
Não, eu sei, eu sei. Tadinho dos meus meninos. Professor, estão judiando muito de vocês? Estão? Ô, dó! Toda hora chega aluno chorando pra mim. Professor, meu sorvete caiu. Meu açaí caiu. Oi? Então tá. O que é isso aqui? O que é isso aqui? São as tensões o quê? Trifásicas, não é isso? Só que é o seguinte, vamos combinar para eu não morrer aqui de desenhar, que essa aqui já são as tensões o quê? Fase e fase. Ou seja, por exemplo, a azul, supomos, a azul é a tensão VAB, ok? Beleza? Depois, quem que está defasado de 120 graus dela? A preta, que é a tensão VBC, correto? E depois, quem que vai estar defasado dela aqui, de 120 graus? VCA, correto? Então, beleza. Então, ó. VAB, então aqui, ó, A, VAB, VBC, e aí, o B, e VCA, e aqui o C. Ok? Beleza. O que vai acontecer então? A gente vai ter agora outro conjunto de tensões, que são, na verdade, o inverso, não, o negativo dessas tensões. Porque o retificador, ele não trabalha só com essas três fases, ele retifica as três fases. Então, o funcionamento dele não é com base nas três tensões fase-fase. É com base nas três tensões fase-fase, mais o negativo delas. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou desenhar. Porra, agora eu vou direto. Ó. Ele vai. Passou um, passou dois. Então eu fiz aqui, ó, veja bem, eu fiz aqui quem? VCA, não é isso? E, atenção, VAC. Concorda? E agora a gente vai para o azul, né? Isso. Não, é a retificação das três é 6 ondas. Essa preta aqui tá mal desenhada. Então vamos lá, hein? Vamos ver se eu vou conseguir agora, ó. Porra. Cara, tá dando até tonteira. Tá dando até tonteira. Essa aqui é a VBC. E a de baixo? VCB. Aqui, ó. VCB. Ah, foi mal. Foi mal. Bea. E então ferrou, né, cara? Você vai entender. Você já não ia, mas você já não ia entender mesmo, gente. Boa. Ô, gente, vocês estão me atrapalhando, eu preciso de concentrar. Eu contei pra vocês, eu contei pra Ana só a Ana sabe. Eu dormi na rua semana passada, cara. Semana passada foi punk, velho. Dormi na rua. Eu cheguei, ó pra você ver, eu cheguei 5h30 da manhã na frente do meu laboratório. Aí eu falei, não vai abrir, vai estar fechado. Aí eu fui, peguei minha mala, coloquei, botei um cobertezinho na negócio, botei minha venda.
Aí eu comecei, aí de vez em quando rolava uns passos assim, eu falava, foda-se, vou dormir. Se alguém, sei lá, se eu acordar e tiver alguém em cima de mim aqui me beijando, fazendo alguma coisa, já era. Já era. Eu aperto o botão de pânico aqui, já era, já. Não, eu não vou aguentar, eu ia jogar videogame. Eu ia jogar videogame. Só que eu falei assim, cara, o videogame não vai me. Eu não vou aguentar, eu vou dormir com ele assim, ó. Então, você faz isso sem querer, já viu? E aí eu fui, já deitei, puf. Dormi com as pernas em cima da mochila e tal, não deu problema nenhum. Pinta o bigodinho, né? Tadinho. Aí, cara, acordei babando, 7h40, seu. Nossa! Nossa, que sono bom. Aí eu fui, entrei no laboratório. Eu dormi bem, pior que eu dormi bem, velho. Qual que é esse aqui? É o VBC, não é isso? E esse aqui vai ser o VCB. Então, ó, VCB, BBC, VCB, VAC, VCA, VAC, VCA, não é isso? E, o que mais? Deixa eu ver. Ah, tá. VAB, VBA, VAB, VBA e VAB. Beleza. Agora só, olha só, vocês lembram que no último conversor que a gente estava trabalhando, a gente tinha, tecnicamente, a gente tinha uma rampa só. Você viu os 4 tiristores, bem dizer. Sabe por que serve para os 4 tiristores? Porque se você dispara os 4, tecnicamente, somente quem tem condição de conduzir é que vai conduzir, mesmo você disparando os 4. Eu provo isso, eu provei isso na prática, pelo menos, tá? Só que tem como você distinguir e falar assim, ó, não, eu só quero que dispara, digamos, esse, depois esse, depois. Você tem como fazer isso. Mas se você, tecnicamente, se você disparar os 4, não tem problema, né? Assim, um tiristor que não esteja em condição de disparar, ou seja, que não esteja em condição de conduzir, ele não vai disparar. Entende? Só que nesse caso é diferente. Aqui é diferente. Aqui nós vamos ter 6 rampas de fase. 6 rampas de fase. E os 6 podem disparar. Pena que eu não tenho um pincel verde. Tem aí? Nós, se tivesse um PVA. Por quê? Porque se eu pintar aqui de... Tem não? Nossa, cara, ia ser legal. Mas tá bom. Aqui, ó. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar 3 tipos de disparo aqui. Para primeiro ficar um pouco mais claro o que é, como que funciona a lógica do disparo. Para na hora que você for fazer a simulação, você entender com mais facilidade. Vai ter mais fluidez. Ó, primeiro, vamos disparar com um ângulo de 0 graus. Então, o azul, eu vou forçar o azul aqui um pouco mais grosso para fazer o disparo com 0 graus. E, acreditem, a gente fazia prova em que a gente tinha que desenhar isso. Eu fazia. Nossa. Aqui, ó, 0 graus. 0 graus. Faz sentido? Por quê? Bom, um retificador trifásico faz o quê? Ele não pega o topo, não só, a maior parte, não só das tensões trifásicas, mas do negativo delas? Então, exatamente, vou só corrigir esse cara aqui. Então veja bem, o 0 grau está disparando aqui. Então,
esse ponto aqui, ó, é o 0 grau. E olha onde que esse ponto é em relação ao 0 grau. Veja, tem dois zeros aqui. O zero da senoide e o zero de onde você dispara. Então, olha que interessante. Em relação à fase AB... Oi, pode falar. Deu uma epifania aí que você fez uma... Ah. Agora que você enxergou isso, velho? Não, não, não. Não, zero de ângulo de fase. Veja bem, o disparo desse cara, esse cara aqui, ó, ele tem uma rampa de fase que, digamos, eu vou estender ela aqui para baixo, ó. Essa rampa de fase vai daqui, vamos saber mais ou menos onde é que ela vai, ó. Vai daqui até aqui, ó, mais ou menos. Não sei ao certo, mas eu acho que é 150 graus. Eu acho que é. Deve que é. E aí, é o seguinte, se a gente disparar com 0 graus, a gente dispara aqui. Agora, vamos disparar em vermelho com, vamos dar um exemplo aqui, ó, 30 graus. Pode ser? Beleza? Ó, vamos contar então, quanto que é 30 graus? Aqui é 3 de, aqui tem 120, aqui tem 180, não é? Então, cada um desse terço aqui é 60, não é isso? Então, aqui é 90, não é? Então, aqui é 30 mais 60, não é isso? O 60 está aqui, o 30 é aqui, não é isso? Então tá. Olha como que vai ficar a forma de onda de 30 graus, ó. Perceba se está começando a fazer sentido. Olha que interessante, olha só que interessante. Todo mundo aqui está disparando no 0 graus de todo mundo, não é? Esse aqui é o 0 graus de todo mundo aqui, não é? De cada... Porque o 0 graus do VAB começa nos 60 graus da fase dele, da senoide dele. Isso. Então, o 0 graus de disparo não é o 0 grau da fase, é o 0 grau de disparo, que você pode disparar. Entendeu? Porém, e quando você dispara com, digamos, com 90 graus da fase, mas com 30 graus do disparo, você tem essa forma de onda aqui, ó. Aqui, ó. Eu não sei se está claro para vocês, mas olha, que eu tô, o que está acontecendo? Veja bem, nesse momento, aqui, ó, antes a minha forma de onda era essa aqui. Aí disparou, ela começou a conduzir e conectou a minha carga a quem? A tensão VAB. Então, daqui até aqui, ó, a tensão que está na carga é a tensão VAB. Depois disparou, nesse ponto aqui, qual que é a tensão que está na carga? VCA, exatamente. E depois? Vocês estão notando isso. Vocês estão notando, exatamente. Vocês estão notando que toda vez que dispara, o que acontece? Ele conecta isso, ele conecta a carga à próxima fase. E aí, se você for olhar e falar assim, Cláudio, mas qual que é o sentido disso? O sentido é você fornecer uma tensão CC usando as formas de onda da tensão trifásica. Não está muito bem desenhado, mas deu para entender, não deu, pessoal? Você notou que essa tensão, a tensão azul, ela é essencialmente CC. Assim, ela tem uma forte componente CC. Aqui também tem uma forte componente CC. Ah, mas tem muito ripple, Cláudio. Mas a carga não vai nem saber. Ela não vai nem ligar para isso. Pode falar. A tensão fornecida para a carga, o ângulo de disparo, exatamente. Quanto maior o ângulo de disparo, menor vai ser a tensão na carga.
Isso. E é aquilo que o potenciômetro faz. Eu até mostrei essa forma de onda para vocês, que provavelmente vocês talvez não olharam com tanta, como é que fala? Com tanta curiosidade, porque não tinha sido apresentado esse conteúdo antes para vocês. Então é normal que você, quando a gente vê uma coisa assim, é a mesma coisa de um cara chegar e falar assim, nossa, é igual eu lembro meu orientador, Cidelmo, falando assim, nossa, é o conversor, é o retificador HVDC, lá de, como é que chama? Lá da saída lá da usina de, como é que chama? Caipu. É, lá de, acho que chama Furnas, né, da usina da subestação de Furnas. E aí ele falou assim, Cláudio, isso aqui, ó, é um prédio. Aí a gente tava tipo num vidraçal assim, sabe, num vidro assim, ó, e dava para ver lá de baixo. Cada, tipo assim, cada tiristor desse conversor é cento e tantos tiristores em série, tal, tal, tal. E eu na hora não fez muito sentido para mim, então eu não sabia nem o que era tiristor direito. Naquela viagem, inclusive, eu tinha aceito fazer uma iniciação científica com ele. E, cara, eu olhei e falei assim, eu entendo agora por que é da empolgação dele e por que eu não tava, para mim, não, talvez assim, se eu soubesse mais, eu tava empolgado. E tem umas coisas que é assim, que você vê, é igual simulação. A gente vê eu vi muito tempo simulação desse tipo de conversor, e foi num dos TCCs aqui que pela primeira vez que eu vi essa curva, e que era um conversor que eu tinha montado. Aí eu olhei e falei assim, caramba, sabe o que é? Oi, Tamara. Tá maravilhosa. Mas é o seguinte, aí o que aconteceu? O cara, o aluno assustou quando eu falei assim, caramba, velho, deu até meio assim uma emoção assim de eu ter, pela primeira vez, visto a forma de onda de um circuito que eu já tinha simulado, ó. Você entende? Assim, você tem uma relação de ver aquela forma de onda um monte de vezes. Aí, numa hora, você vê ela no experimento, que foi você que produziu. Você fala, caramba, é outra coisa. Exatamente, é outra coisa. É, ué. E aí? Ah, sim. Mas você trocou o ângulo de disparo de uma vez? Se você der um degrau nele, ela vai ficar. Aham, sim. Aham, sim. Bom, a variação que você fala é porque o que vai estar acontecendo? Se ele está aplicando tensão negativa, é porque a corrente está fluindo e você está descarregando a indutância. Então você está descarregando. A carga sente sim essa variação. Tem um momento em que a corrente, na hora que a corrente para, ele faz tipo assim, ó, talvez você tenha visto uma forma de onda que é mais ou menos assim, olha, que você disparou, aí ele fez assim e ficou e depois digamos e fez assim e fez assim, ó. Então, isso aqui é porque a sua corrente descarregou. Se ela descarregou, ele já, digamos, ele já não tem por que continuar conduzindo mais, então ele pode começar a bloquear. E o tiristor, ele começa a bloquear nessa condição, em que depois que a corrente zerou, você dispara ele, aí a corrente dele aumenta. Ela tem para que aumentar. Ela fala assim, se ele está pronto para conduzir, ela vai aumentar. Vai lá, vai aumentar. Agora, ele só bloqueia quando a corrente dele morre. Quando a corrente dele cai para zero, ou seja, ela não vai para negativo, então a corrente deve ter feito isso aqui, ó. Se você medir a corrente, ela deve ter feito isso. Aí ela zerou, aí ele para de conduzir. O interessante é que nesse momento aqui, no motor, se você estiver trabalhando com o motor, no momento em que a corrente é zerada, dá para você medir a tensão de armadura dele, porque a corrente está zerada. E se você mede a tensão da tensão de armadura, você também está medindo a velocidade. Exatamente. Motor brushless, por exemplo, se eu não me engano, eles têm esse conceito de medir velocidade do motor brushless. Ele não tem uma carga muito exagerada, a carga dele é mais a vazio, né? Assim, é mais a vazio, mais próximo do vazio. Beleza, qual que é o ângulo que a gente vai disparar? A gente já disparou com 30, né? E agora? Hein?
Hein? 60. Onde que vai ser o 60? Vai ser aqui, né? Ó, 30 é aqui, 30 é aqui, 60 é aqui, não é isso? Beleza. Vou disparar com 60. Ó, veja bem. Eu tenho que disparar com 60 e ele só pode parar no 60 do próximo ciclo. Então ele vai vir aqui, aí vai fazer isso aqui, ó. Vai vir aqui, vai fazer isso aqui. Vou tentar não, como é que fala? Não poluir muito o desenho, mas é... Eu acho que ele vai encostar aqui, viu? Ele vai encostar, vai encostar. Ele vai encostar aqui fácil, vai encostar. Isso. Como é que é? Você é burro mesmo, né? Pode chamar aluno de burro de forma carinhosa? Eles já chamam a gente de tanta coisa de robista. Robista? Uai, peraí. Aqui, vocês fizeram errar. Ah, nem. Robista. Coisa de robista. Uai, peraí. Não, agora eu tô... Não, mas o problema é que foi muito antes aqui, ó. Tinha que fazer assim, ó. Voltou no tempo aí. Meu Deus, tá difícil. Ah, aqui. Isso. Aqui. Cara, deu certo aí, ó. Vocês estão notando? Olha só que interessante, hein? Quê? Ficou legal, né? Não, e a variação é alta. É uma das maiores variações. Só que tem um detalhe que é o seguinte: isso não faz muita diferença para a máquina CC, porque até a máquina CC vai ter... Gente, pensa o seguinte, a máquina... Para de batucar. A máquina CC vai ter uma corrente pulsada, ok? Beleza? Só que o momento de inércia dela é tão grande que o pulso ele é filtrado. Então a velocidade dela talvez não vai sofrer tanto. Provavelmente não vai sofrer tanto com isso. Pode falar, João. Não, é a mesma coisa de você chegar e... Tá, beleza. Ele vai ficar zerado a tensão. Uhum. Aqui, ó, se a gente disparar... Aqui a gente disparou com 60, né? Se a gente disparar com 30, eu vou fazer com a azul. Com 30 não, com 90. Ele vai começar, se eu não me engano, aqui, ó. Então ele vai ficar assim, ó. Olha só. Ele vai ficar assim. Tá vendo que ele tá zerado a tensão? O mesmo tanto que ela tem aqui, ó. Tá vendo? Nossa, agora esse aqui foi lá em cima, lá. Santo protetor das senoides. Acho que se eu botar um autoacoplador aqui, resolve. Mas deu para entender? Você está vendo que a mesma parte de cima é igual à mesma parte de baixo. Não tem problema você colocar tensão zero. Como é que é? Isso, vai ser... Só que eles vão continuar esse caminho. Por exemplo, o desse grau aqui, ó, a contraparte desse aqui, ó, vai vir aqui, ó, vai fazer isso aqui, tá vendo? Você tá vendo que todo mundo aqui, eles estão escorregando por esse cara e fazendo assim? Todo mundo tá fazendo isso aqui, ó. Isso, são sempre, e veja, são sempre intervalos de 60 graus. Você pega 60 graus de cada fase, não é isso? 60 graus. Ué, é 60? É 60. Você pega 60 graus de cada fase e vai escorregando para fazer a tensão CC que você quer e, mais importante, para fazer, para até frear a máquina. E o legal disso, por isso que o conversor 4Q, ele é um conversor que eu gosto dele com a máquina CC e eu acho que ele tem até digamos, uma vantagem em relação à montagem inversor
máquina CA, sabe? Inversor máquina de indução. O inversor e a máquina de indução, ele é assim... Não, pelo contrário, é isso que eu tô falando. Ele é amplamente usado. Top, ele é top. Ele é top. Só que ele não consegue fazer frenagem regenerativa se não tiver um reostato que queime essa energia. Esse cara aqui, ele consegue fazer frenagem regenerativa e mandar essa energia de volta para a carga. Entendeu? Ele é 4Q. Por isso que eles chamam de 4Q. Porque chegar e falar assim, 4Q é 4 quadrantes. O que é 4 quadrantes? Ele consegue fornecer tensão positiva e negativa com corrente positiva e negativa. Então ele consegue operar nos 4 quadrantes. Mas não esse aqui opera em 2. Esse aqui opera em qual? Ó, se a gente tem tensão e corrente aqui, ele opera em qual? Ele só opera nesses 2 aqui, não é? Primeiro e quarto, né? Se for assim, né? Ah, é assim? Para não chorar. Para operar nesse aqui, a gente teria que ter outro conversor desse tipo aqui, ó. A gente teria que ter um outro. Exatamente. Aí se eu desenhar uma miniatura, digamos, um símbolo dele aqui, ó, seria assim, ó. Aí você diz isso em antiparalelo. Porque esse símbolo aqui, digamos, equivale a isso, saca? Então, eu faria isso. Pode falar, João. Não repete. Você consegue o que você falou? 2 conversores. Não, veja bem. Não sei, cara. Assim, de surpresa, não. Não, porque a aula é de retificadores. Se eu pensar, eu até consigo responder depois. Mas é porque pega de surpresa. Entendeu? É tipo... se vai ser se a gente vai fazer os 2 quadrantes, os 4 quadrantes. Os 2 quadrantes, o que ele vai fazer? É igual eu falei, ele vai conseguir fornecer tensão nos dois sentidos, mas corrente num só. Então ele não consegue acelerar a máquina no outro sentido. Ele só consegue acelerar e frear num sentido só, entendeu? O 4Q tem exatamente. Então, o que a gente faz quando a gente sabe o que a gente quer na máquina? A gente fala o seguinte, olha, o que aconteceria se eu estivesse trabalhando com o outro quadrante? Essa forma de onda, ela mudaria. Ao invés de ser isso aqui que vocês estão vendo, ó, por exemplo, isso aqui, ó, que pega aqui, ela pegaria isso aqui e forneceria assim, ó, isso aqui. Saca? Ia ser tipo o espelho dele, sabe? O 4Q faria isso, digamos, para operar, mas ele estaria operando em frenagem regenerativa se estivesse com a corrente no mesmo sentido. Então, assim, a gente vai simular... Quando a gente simula o que acontece? A gente pode pegar ele, colocar dentro de um bloquinho e colocar os 2 para operar junto. O que manda qual conversor que vai chavear? Por exemplo, qual conversor que vai comutar? É esse aqui ou esse aqui? Qual que você vai habilitar para comutar? Depende da corrente. Depende da corrente. Se a corrente estiver nesse sentido, você opera com esse. Se ela estiver no sentido contrário. Exatamente. Sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o problema? Não sabe qual é o problema? Quando a corrente é pulsada. E aí? Aí você fala, e aí? Como é que você mede uma corrente pulsada? Você filtra ela? Você fala, pô, se eu filtrar ela. Cara, eu vou ser sincero, eu não consegui fazer. Sabe quem conseguiu fazer? Natan, meu aluno de TCC. Desgraçado, conseguiu fazer. Ele conseguiu fazer. E eu tô com a simulação dele guardada, que eu ainda não tive tempo de ver. Mas ele conseguiu fazer o controle do torque nos 2 sentidos. Uhum. Então, é com a corrente pulsante. Porque se você filtra a corrente, qual que é o problema? Se você pega uma corrente que está assim, ó, tá daquele jeito, né? Tá assim, ó, né? Pulsando, e filtra ela, isso dá um atraso.
Então, na hora que você vai medir ela e falar assim, qual conversor que vai operar? Você vai ter um problema na comutação deles. Sabe que aí você pode fechar curto numa das fases. Mas depois eu vou mostrar o funcionamento dele com fonte de corrente. Que a fonte de corrente, ela consegue, digamos, ela consegue dar como é que fala? Ela consegue te responder com uma corrente que não é caótica igual, não é caótica, mas assim, não é chata igual a do motor, não é caótica, né? É chata. Você conhece ela, você sabe como é que ela é, você só tem dificuldade de saber como é que você vai tratar ela, entendeu? E como eu faço outras coisas, né? Eu não consigo fazer, eu não consegui ter esse tempo que o Natan teve. Sabe qual é o problema do Natan? Sabe por que ele se meteu a besta de simular esse negócio? Porque eu consegui ajudar ele tanto a adiantar o TCC dele, que ele ficou com o tempo sobrando e fez uma zaralhada de coisa de controle, modelagem, isso aqui. Eu falei, porra. Sabe assim, quando o cara tá à toa e chega pra gente, tá, assim. Aí outro dia eu vi ele tirando dúvida com a galera de controle sobre o PI que ele ia usar e tal, qual metodologia que ele ia usar. Eu falei, não, esquece isso aí, a gente chuta ganho mesmo. Aí ele, não, ele inclusive foi pra área de controle, pode falar. Pra não o quê? Piorar? Não, eu acho que você tá certo, cara, porque eu pelo menos achava que o Natan, como é que fala? Ele fez só pra me indignar mesmo, só pra mim. Tô brincando, olha. Não, mas foi engraçado. Gente, pode finalizar? Mais alguma dúvida? Então tá bom.